Começando aqui no canal mais um teste de ADAS, os sistemas de condução, digamos que semi-autônomos. E o carro da vez é o Fiat Fastback Limited Edition 1.3 Turbo já 2026. Nesse vídeo a gente vai testar todos os recursos, como por exemplo farol automático, sistema de permanência em faixa, a frenagem automática de emergência, sensor de ponto cego, que é uma novidade da linha 2026, e etc. A gente vai falar de tudo para descobrir se o Fiat Fastback consegue ou não dirigir sozinho. Como vocês já estão acostumados, vamos mostrar primeiro algumas configurações do sistema ADAS antes de testá-los na prática. Quando a gente vem aqui no painel de 7 polegadas, encontramos em segurança e assistência. Eita, ele desligou aqui por causa da bateria. Vamos voltar, cadê? Em segurança e assistência a gente encontra o alerta de ponto cego, que você pode dar um OK e selecionar entre luz e som, só a luz ou então desligado. Lembrando que só a luz é aquela do retrovisor. Pode colocar um alerta de velocidade, desativar o airbag do passageiro e é basicamente isso. Mas aqui na multimídia nós podemos vir em veículo, configurações, segurança, assistência e direção. A gente tem primeiro aqui a frenagem automática, que você pode deixar ela desligada, só o aviso ou o aviso mais a frenagem ativa. E a sensibilidade você pode deixar longe, médio ou perto. E a gente testou aqui na configuração mais próxima, como vocês podem ver, né? O perto ele vai demorar mais para alertar, tá bom, pessoal? O longe ele vai alertar com mais antecedência, né? Mais longe do carro da frente. Tem também aqui o controle de faixa, que seria o sistema de permanência. Você pode selecionar o alerta cedo, médio ou tarde, o cedo é bom. E a intensidade baixa, média ou alta também. Ainda aqui nas configurações você encontra também dos sensores de estacionamento, mas vindo aqui em luzes, você pode achar aqui ó, a opção de desligar o farol de neblina com luz de conversão estática, mas também a de desligar o farol automático. E essas luzes de cortesia aqui é quando você destrava o carro. Bom, é basicamente isso que a gente tem de configuração. Vamos lá testar então na prática. Vamos começar a falar do sistema ADAS. Como de praxe aqui no canal, eu costumo começar pelo sistema de permanência em faixa. Esse carro não tem a centralização, eu já vou adiantar para vocês, o que eu acho uma pena. Pelo preço dele, que daqui a pouco eu falo, acho que deveria ter. Mas pelo menos ele tem a correção, que é justamente aquela que vai atuar no volante quando você estiver comendo faixa, né? Então vamos testar. Você tem as sensibilidades como eu mostrei para vocês e as duas estão no médio, tanto a intensidade quanto a rapidez com que ele vai alertar, né? Vamos deixar aqui o carro sair então, ó. Tá no médio, hein? Vocês viram que ele já corrigiu bem forte aqui no volante. Vamos ver aqui de novo para a direita, ó. Mais uma vez ele corrigiu bem previamente, né? Só que olha isso, ele pede as mãos do volante muito rápido. Qualquer coisinha que você fica um pouquinho com as mãos fora, ele já vai começar a apitar pedindo. Então isso acaba incomodando um pouco. Ó, vamos deixar ele sair aqui de novo para a direita. Vocês estão vendo, né? Ele já está atuando no volante. A gente tem aqui também no painel de instrumentos uma tela dedicada a justamente a permanência em faixa, se você quiser, ó. Então ele está com a faixa da direita amarela justamente porque ele está atuando. Ele detecta como se a gente estivesse já comendo a faixa. Por estar no médio, tanto a intensidade quanto o alerta, eu achei que ele tá um pouco agressivo, né? Mas a gente vai mudar para ver. Vamos ver aqui na esquerda, o Waze atrapalhando a gente como sempre, mas ele fez também aqui uma correção boa. Bastante intrusiva, considerando que está no médio, mas é boa. Não deixou o carro sair da faixa em nenhum momento. Lembrando que estamos aqui a 105 por hora mais ou menos. Aqui para a direita de novo, ó. Nem chegou a comer faixa, ele já trouxe o carro de volta, mas pede as mãos do volante muito rápido, né? Se pelo menos ele pedisse, mas demorasse mais para apitar, mas ele apita muito rápido, então, olha lá, ó. Um pouquinho que eu fui gesticular aqui, ele já começou a apitar pra gente. Vamos jogar de novo aqui para a esquerda. Ó, fez uma correção também boa, não deixou o carro sair da faixa. Então vamos ver se ele sai aqui, ó. Já pediu as mãos do volante, ó. Eita. É só ele detectar que tá comendo faixa e eu não tô com as mãos, aí ele já vai pedir, tá vendo, ó? É muito rápido, né? Os carros geralmente demoram mais. Só que vocês perceberam, né? Ele vai pra lá, corrige, aí acaba voltando pra cá, aí vai pra lá de novo, corrige.
Ó, ele não mantém centralizado, por isso que seria importante ter a centralização. Agora vamos aqui nas configurações trocar para o mais cedo possível, o alerta, e a intensidade mais alta possível. Então agora nessa configuração é para ele ficar o mais sensível que o sistema consegue. Vamos tirar a seta aqui, porque com a seta logicamente ele não funciona. E mais uma vez, ó, também foi bem cedo, mas até agora não percebi uma mudança tão grande. Vamos ver aqui para a esquerda. Ó, eu percebi que ele foi mais intenso de fato. Vocês perceberam que ele fez mais forte essa mudança no volante, ó? Estão notando, né? Ó, como ele é mais agressivo. Mas a diferença não é tão grande assim. Mais uma vez aqui para a esquerda, deixa o carro sair com o movimento da curva mesmo, ó. Vocês podem ver que ele corrige bem, né? Ele não saiu até agora da faixa nenhuma vez. Mais uma vez aqui para a esquerda, ó, já corrigiu bem antes de chegar a comer faixa, né? Só que ele acaba sendo intrusivo, então se você não gosta que o carro fique no comando, você vai ter que desligar esse sistema toda vez que liga o carro, tá? Porque ele volta ativado, ou então deixar na sensibilidade mais baixa possível, que é justamente a que vamos colocar agora para testar. Mais uma vez, vamos deixar ele sair aqui, ele vai para a direita, então vamos deixar ele sair para a direita. Ó, primeira vez que comeu faixa, vocês perceberam? De fato ele ficou menos intrusivo, ficou menos sensível, né? Então a gente coloca aqui de novo para a direita, ó, comeu faixa mais uma vez. E ele corrigiu menos. Vocês perceberam que agora ele está andando muito mais próximo ali da faixa? Das outras vezes ele conseguiu corrigir e trazer um pouco mais para o centro ou até mais para a esquerda. De novo aqui para a esquerda agora, ó. Fez uma correção até forte, mas comeu um pouquinho de faixa, tá? Passou em cima de dois elementos ali catadióptricos. E ele acabou desligando o sistema de faixa, porque eu fiquei, entre aspas, muito tempo sem as mãos no volante. Mas aí quando eu clico aqui no off de novo, né? Aí ele liga e eu posso voltar a usar. Numa velocidade um pouco mais baixa agora, a 70 por hora. Vamos ver aqui para a esquerda. Ó, já fez a correção também. Vocês perceberam que até na sensibilidade mínima ele ainda é um pouco agressivo, ó? Ele não faz um movimento tão suave. Parece que ele dá aquela assustadinha e fala: "Você tá saindo da faixa? Espera aí que eu vou arrumar". E aí ele acaba sendo um pouco rápido, ó. A gente já começou testando ali, eu até esqueci de comentar para vocês, mas essa permanência em faixa ela funciona entre 60 e 180 km por hora. E eu sinceramente não acredito como que você tá assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o seu like ainda, hein? Sem ter hypado esse conteúdo. É só você arrastar os comentários ali pro lado, se você tiver no celular, por exemplo, que você vai achar a opção de hypar esse conteúdo totalmente de graça. O like, o joinha, né, também é de graça e ajuda muito o nosso canal. Então eu conto com essa colaboração de vocês. Vamos falar agora para vocês sobre a frenagem automática de emergência. Esse é um recurso muito importante que acho que todos os carros deveriam ter. Funciona a partir de 7 km por hora, o que é bem legal aqui no Fastback. O único senão é que ele detecta apenas veículos, então para pedestres, animais e ciclistas não vai funcionar. E o manual diz pra gente que ele aplica a máxima frenagem possível se você estiver abaixo de 50 km por hora. Então a gente pode entender que abaixo de 50 é muito provável que ele vá conseguir parar o carro antes de uma colisão. Acima disso, pode acabar acontecendo, mas é provável que ele bata, porém diminuindo os riscos, mitigando essa colisão. Ou seja, você bateria a 100 por hora, por exemplo, mas ele consegue frear para 60, para 70, que fosse para 90. Quanto mais devagar você estiver, mais você reduz esses riscos desse acidente. E às vezes acontece também de você pisar no freio, mas ele detectar que aquela frenagem não foi o suficiente ou não foi a mais adequada possível. E nesses casos ele aplica uma força maior do que aquela que você fez no pedal, justamente para tentar evitar 100% da colisão ou diminuir o máximo possível dos danos, como eu disse para vocês. E se acontecer do carro parar completamente pela frenagem automática, assim ele vai manter por 2 segundos e depois vai liberar os freios. Isso eu não gosto muito, porque se você desmaiou, alguma coisa nesse sentido, ele vai acabar liberando o carro e pode ser que aconteça uma segunda colisão, já que o carro volta a andar, né? E eu recomendo que vocês não façam testes desse recurso, mas é claro que eu vou mostrar aqui para vocês em funcionamento.
Provavelmente não conseguiremos mostrar a frenagem em si, mas pelo menos o alerta, né? Então às vezes ele dá o aviso e se você pisar no freio ele nem chega a atuar de fato nos freios. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai acelerar um pouco mais forte em relação ao HB20 aqui na frente. Nem precisa ser muito, mas eu vou me aproximar mais rápido aqui do carro, ó. Vocês perceberam que ele até atuou nos freios? O legal é que ele aparece um aviso bem grande, frear, ali no painel digital de 7 polegadas, que fica bastante visível. Tem carro que o alerta é bem pequenininho, e esse aqui ele dá o alerta sonoro também junto com esse visual. E nesse caso eu senti sim o pedal abaixando, ele fez uma frenagem automática e me ajudou a evitar essa colisão. Ainda estava numa situação dentro do padrão de segurança, então ainda tinha espaço, tá? Eu ainda conseguiria frear normalmente, mas vocês viram que ele atuou por mim também. Avenida dos Bandeirantes aqui em São Paulo e tá trânsito. Que surpresa, não? Vou aproveitar esse momento para a gente falar de outros dois pontos do carro. Primeiro vou citar o preço. É muito importante porque às vezes o carro tem poucos sistemas ADAS ou eles não funcionam tão bem, mas o carro é baratinho, então é até justificável. Aqui no caso do Fastback, nessa versão Limited Edition, que é equipada com motor 1.3 turbo, é a primeira da linha, você tem a Abarth também, né? Ela custa R$ 173.490. Só que não para por aí, porque além da tradicional pintura metálica, que você pode colocar e adicionar preço, você tem vários opcionais para esse carro. E eu vou detalhar tudo na avaliação completa. Tem aqui também na descrição do vídeo, tá? Todos os opcionais e preços desse carro. Mas quando você inclui então esses pacotes opcionais mais a pintura, ele vai para R$ 185 mil. Então é um valor meio salgado, né? Na avaliação também eu cito os concorrentes desse carro e a gente compara com eles para descobrir se o Fastback Limited Edition, acho um nome muito bonito, se ele compensa ou não. Outro ponto que eu vou falar agora é sobre o sensor de ponto cego, que ele funciona a partir de 10 km por hora. Só que a diferença de velocidade para outro carro tem que ser de até 50 km por hora, senão ele não vai conseguir emitir o alerta para você. E ao ultrapassar, a diferença tem que ser de até 20 km por hora, um pouco menor. O funcionamento em si do sensor de ponto cego vocês já conhecem muito bem. Inclusive essa é uma novidade da linha 2026 do Fastback. Você tem dois alertas que nesse caso ficam ali na parte interna do retrovisor, ali no espelho mesmo, que ele acende em laranja quando detecta um carro no seu ponto cego, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Se eu der seta enquanto ele está detectando um veículo, olha o que acontece, ó, deixa ele detectar. Vocês viram, né? Ele deu um alerta sonoro e ele também fica piscando aquele alerta lá no retrovisor. Esse alerta sonoro você consegue desativar aqui pelo painel de instrumentos, graças a Deus, que aí ele não fica te irritando. Mas eu deixei ativado porque, curiosamente, quando você deixa o alerta sonoro, ou seja, de som, ativado, ele também tem um alerta visual ali no painel de instrumentos. Se você deixar só o alerta visual, que seria dos retrovisores, ele não tem esse alerta no painel de instrumentos. Então vai entender. Não sei por que a Fiat fez isso. Você tem que ter o sonoro para ter o aviso visual no painel. Alguém me explica isso, por quê? Mas enfim, fato é que ele tem duas luzes interativas. Isso o Fastback sempre teve ao lado ali do painel de instrumentos, então uma na direita e uma na esquerda, muito bonita por sinal. Ela também serve para o econômetro do carro, que vai mudando de cor conforme você vai pisando ou deixando de pisar no acelerador, mas essas luzes também servem para isso que eu falei. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas quando eu dou seta, nesse caso eu dei seta para a direita, que é onde ele está detectando um carro, e aquela luz que estava num azul claro, ela ficou, ó, vermelhinha, né, meio alaranjada. Ela não fica o tempo inteiro, né? Mas ela fica um tempinho ali que serve para te ajudar. Eu lembro também que o sensor de ponto cego ele desativa automaticamente quando você atrela um reboque, justamente porque muda ali o tamanho do carro e aí o sensor de ponto cego fica diferente também, né? Pessoal, estou agora numa condução noturna para tentar mostrar para vocês o farol alto automático. Por que eu digo tentar? Porque hoje estamos com bastante carro aqui e ele só liga quando não tem um carro na sua frente, né? Então nesse caso aqui, ó, estamos numa via que não tem muita iluminação, então é ideal para ele ligar. Se tiver muita iluminação ele não liga, tá? Lembrando. Só que detectando um farol ali de outro carro, ele então não vai acionar. Vamos ver se a gente dá sorte agora, por exemplo. Agora ele tem que ligar, hein?
Ah lá, ligou! Graças a Deus consegui mostrar rápido. Assim que detectar outro carro, na verdade ele já baixou, né? Tinha baixado, eu nem percebi. O manual, ele não especifica nada pra gente. Então ele não diz, por exemplo, a que velocidade funciona. Mas a gente sabe, com base em vários carros que a gente já testou, que funciona sempre a partir dos 30 km por hora, mais ou menos. E aí, abaixando um pouco dessa velocidade depois de ter acionado, ele ainda consegue manter por um tempinho. Ó, acabou de acionar e desacionar logo em seguida, vocês perceberam, né? Ele não tem a função adaptativa, né? Então ele não consegue recortar o carro da frente, ligar só de um lado ou coisa assim. Ele é um pouco mais simples, então ele só liga ou desliga mesmo, de acordo com a disponibilidade. Quero falar rapidamente para vocês sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro, que é integrado ao sensor de ponto cego, né? Ele detecta carros que estejam no mínimo de 1 a 3 km por hora e no máximo 35 km por hora, mas não detecta pedestres, ciclistas e animais. E o funcionamento dele, na verdade, é bem simples da gente mostrar. Então eu vou simular que estamos saindo de ré aqui com o Fastback e se passar algum carro ali na esquerda, ele vai então alertar pelo sensor de ponto cego pra gente. Ou se passar na direita também, aí ele vai alertar do outro lado, é claro, né? Ó, vai passar um carro aqui atrás, estou simulando que eu tô saindo da vaga, vamos ver? Perceberam, né? Ele dá um alerta breve nesse caso, até porque o carro passou um pouco longe. Mas como vocês podem notar, ele realmente alerta do lado correspondente e te ajuda para você não ter uma colisão saindo de uma vaga ou de uma garagem. Vai passar uma moto ali, vamos ver se pega, ó. Simulando que a gente tá saindo, ó. Viram, né? Mas e aí, o que eu achei do ADAS aqui do Fastback Limited Edition? Para ser bem sincero com vocês, eu esperava mais pelo preço do carro. 185 mil reais com os opcionais, e você não tem, por exemplo, um parque assist, não tem frenagem automática em manobra, não tem alerta de abertura de porta, mesmo tendo sensor de ponto cego. Também não tem reconhecimento de placas de trânsito, que alguns outros estelantes possuem, nem o sensor de fadiga. Também falta o ACC e a centralização de faixa. Então ADAS com certeza é um ponto negativo aqui do Fiat Fastback. Os sistemas que tem funcionam razoavelmente. A permanência em faixa, vocês viram que ela é um pouco agressiva, né? Ela fica naquele ping-pong por não ter a centralização, mas é legal que você tenha sensibilidades. Por mais que mesmo colocando no menos sensível, ainda acaba sendo um pouco intrusivo. Mas em geral faltam recursos. Os que tem até que funcionam bem. Vocês não têm ideia do calor que está aqui hoje. Tem mais de 33 graus conforme a temperatura ali do carro. Tô suando muito, tô gravando vídeo para vocês, então peço por favor, deixa o seu like aqui embaixo para compensar. Também hype o vídeo, é só arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita, mas que ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não fez isso, se inscreva também e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal de Autos.